Olá, sou Marcelo Amazonas, bem-vindos mais uma vez ao canal. Uma das minhas intenções em relação ao conteúdo do canal é ir colocando episódios que vão cercando assuntos que estão relacionados à harmonia funcional, para que a gente possa fazer análises harmônicas dentro desse repertório mais frequente que a gente encontra: bossa nova, jazz, choro. E para fazer isso a gente precisa saber vários assuntos: intervalo, tonalidade, armadura de clave, constituição de escala, de modo, campos harmônicos, função, cadência, resolução do trítono, outras coisas, resolução do diminuto, que também tem implicação direta, né, nos casos de dominante e secundário, e outras coisas também, progressões, mudança de tom, tanto modulação como tonicização, enfim. Eu já falei sobre vários desses assuntos aqui no canal, e à medida em que a gente vai avançando, o canal for avançando em conteúdo, eu vou, como eu falei, eu vou completando essas matérias da harmonia funcional. Depois eu coloco tudo lá numa playlist. Então o assunto de hoje está relacionado, é um desses tópicos relacionado à harmonia funcional. Eu vou falar sobre as relações de similaridade entre tríades, tétrades e pêntades. A primeira coisa que a gente deve ter claro na cabeça é que essas relações de similaridade entre essas tríades, tétrades, pêntades, elas se dão com base no princípio das notas comuns, tá? Então, tendo isso em mente, a gente vai seguir para as explicações e para os exemplos. Então, a nossa primeira relação de similaridade é por relatividade e antirrelatividade, que se dá entre tríades perfeitas com duas notas em comum, como a gente vê no exemplo. Ó, Dó maior, aí a gente tem o Lá menor, que também tem duas notas em comum, né, o Dó, Mi, e o Mi menor, que vai ser o antirrelativo. Então, o Lá menor, que é o sexto grau relativo, e o que está acima com duas notas em comum também é antirrelativo nesse caso aqui, né, o Mi menor. Só para lembrar, tons relativos são tonalidades que partilham da mesma armadura de clave, tá? Então, continuando no exemplo, um em Lá bemol aqui para ver com acidentes. Então, a gente tem a mesma coisa, relativo dele Fá menor, antirrelativo Dó menor, tá bem? Logo, pela lógica, a gente vê que a gente vai ter o contrário, né? Quando for em tonalidade menor, por exemplo, a gente tem o Dó menor, a gente vai ter como relativo o Mi bemol e como antirrelativo o Lá bemol. Bom, então esse é o primeiro caso, por relatividade e antirrelatividade. Vamos para o segundo caso. Nesse segundo caso, as relações elas se dão entre tétrades com todas as notas comuns. Então, se a gente tem uma tétrade, vão ser similares a ela todas aquelas que são formadas pelas mesmas notas, mas com fundamental diferente, o que na prática representa uma inversão do acorde, como a gente vê aí no exemplo. Por exemplo, um Dó 6, ele tem as mesmas notas de um Lá menor 7, quando ele é invertido. Essa ambiguidade, né, do maior ao menor, por isso que existe uma certa ambiguidade lá, o Jacob Collier, ele fala um pouco dessa ambiguidade do maior e do menor, né, que muitas vezes está tocando algo menor e dependendo da distribuição, se você segue o ciclo e vai para cima, isso pode soar maior e vice-versa, menor e maior. É muito interessante. Então, quando a gente vê esses tipos de relações que existem, a gente começa a enxergar esse outro tipo de coisa, por isso que tudo vai somando. Então vamos continuar. A gente vê ainda, por exemplo, a mesma coisa, o acorde Dó menor com 6, ele também tem as mesmas notas, quando invertido, do Lá meio diminuto. Então o acorde menor com sexta e o acorde diminuto são similares por simples inversão. E nos casos de similaridade por conservação de nota comum, a gente tem três exemplos. O primeiro é quando uma tétrade, ela se transforma em uma tríade quando a gente omite a fundamental, que nem no exemplo. Essa é uma relação. A outra é quando uma pêntade se transforma numa tétrade, ao se omitir a fundamental dela. E a outra que a gente já conhece é entre tétrades, por enarmonia de trítonos. Se você quiser saber um pouco mais sobre esse assunto, sobre enarmonia de trítono, eu vou colocar o link aqui. Não faz muito tempo que eu coloquei esse assunto aqui. Vamos cercando esses assuntos, né? Então tá aí, se você quiser assistir. Bom, aqui mais uma vez você vê um modelo que você pode seguir. Você pode colocar no acorde cada hora numa coluna, alternando as notas. Esses exercícios, a gente fazendo com calma, eles vão ajudando bastante a sedimentar as informações. Então, olha, no exemplo, eu já resolvi esses dois primeiros. Então, por exemplo, ele está dando o relativo menor. Então, se ele é o relativo e ele é menor, é aquele que está lá a terça menor abaixo, né? Logo,
Quem é o original dele? O que está a terça acima. No caso, o Mi. Quem vai ser o antirrelativo dele? O Sol sustenido menor, tá bem? No outro exemplo, a gente tem dado aqui o Mi bemol, o original na coluna, e a gente deve saber quem é o relativo, então, e quem é o antirrelativo. Então, no nosso caso, Mi bemol, relativo, Dó menor, terça baixa, antirrelativo, Sol menor, que está uma terça acima, tá bom? Aqui eu vou deixando os outros para você resolver com calma e sedimentar essas informações. E para exercitar as relações com conservação de nota comum, você pode escrever qualquer tríade e transformar numa tétrade ou qualquer pêntade e transformar numa tétrade, conforme a gente viu nesses exemplos aí. Esse é um assunto interessante, ele é importante dentro da harmonia funcional, porque ele nos ajuda a enxergar as relações entre os conjuntos de nota dentro de uma determinada tonalidade, mas mais ainda, ele nos ajuda a enxergar como um mesmo conjunto de notas pode produzir acordes de funções diferentes. No próximo episódio eu vou falar sobre outro assunto da harmonia funcional, que é função de acordes. Até lá eu vou lembrando que esse é mais um canal nesse mar de informação digital, nesse verdadeiro abismo do binário que é a internet. E a despeito dessa imensidão toda, o canal ele vai lançando seus olhares e tem expandido como todas as coisas do universo. Então, independente do número de inscritos, independente de o quão vistos os vídeos são, o canal vai aí caminhando e prosseguindo junto com todos. Ele vai se fazendo, né? Existe um ditado, um provérbio espanhol que diz que o caminhante ele não tem caminho, ele faz o caminho ao caminhar. E assim também vamos nós aqui no canal. Se você quer participar, você já sabe. Deixe suas críticas, suas dúvidas, suas sugestões de pauta para isso, que é mais um canal no imenso abismo do binário. Mais uma vez, um grande abraço, muito obrigado, bons estudos e até a próxima.